Eu vou ter que fazer um resuminho depois, mas tá bom. Bom, boa noite. Eu tinha esquecido de começar a gravar. Eu já dei os recados para o pessoal com relação ao tempo de duração da apresentação. Eu comecei falando do meu trabalho, expliquei que ele era um projeto de estudo direcionado a um aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, com tópicos de cálculo que não estão na grade curricular desse aluno, e estava explicando para eles que é um tipo de projeto não muito comum, mas que é possível de ser feito para qualquer curso, né, propor aí projetos que complementem a formação em disciplinas que normalmente não são oferecidas. É isso, pessoal. Então, minha apresentação é bem breve. Podemos seguir para a próxima, daí se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa comigo sobre isso, no fim a gente faz a sessão de perguntas, não só sobre o meu, né, mas os demais também. Janaína Nascimento ou Bruna estão aí? Eu, Janaína do Nascimento Teixeira. Oi, Janaína, boa noite. Oi, boa noite. A Bruna está mediando outra sala, ela falou que não conseguirá vir. Ah, tudo bem, então. Então você vai fazer a apresentação do seu trabalho, certo? Certo. Posso Então, compartilhar aqui? pode. Tá. Primeiro, boa noite para todo mundo. Eu fui aluna do IFESP, na verdade. Eu concluí meu trabalho, aliás, eu concluí a pós-graduação no ano passado, em novembro do ano passado, está fazendo um ano já. E esse trabalho que eu estou apresentando hoje foi justamente o trabalho de conclusão de curso. Vou colocar aqui para apresentar. É só um pouquinho. Eu abri um monte de coisa aqui. Janaína, eu vou avisando você Oi. quando faltar 5 minutos, 1 minuto, tá? Ah, tá bom então. Mas pode ficar tranquilo que a gente tá Tá com sossegado com o tempo tempo. sossegado, né? Eu não usei muito, se você precisar de mais também. Não é uma Tá. banca de concurso, então, Ah, se então você precisar beleza. um pouco mais, a gente deixa, não tem problema, não. Tá certo. Ó, eu compartilhei aqui, deu certo? Isso. Temas transversais e educação não escolar, certo? Isso, Tá. exatamente. Então, Vou colocar aqui modo tela cheia. Pronto. Então, esse foi o título do meu trabalho, Temas Transversais e Educação Não Escolar, Contribuições do Programa Cão Guia. E quem foi minha orientadora foi a Bruna Lamoglia, que me ajudou a concluir tudo isso. Então, a estruturação que está essa apresentação, que foi a estruturação também do meu trabalho, ela foi dividida em 5 partes, em justificativas, motivações, fundamentação teórica, movimentos de pesquisa e expondo as categorias abertas e as considerações. Começando então pelas justificativas e pelas motivações, como eu fui aluna do curso de temas transversais, eu não sou professora, não sou licenciada, eu sou bacharel em Relações Públicas e Comunicação Social. E aí, então, a maior parte da minha sala era composta por educadores, ou pessoas que trabalhavam diretamente com a educação, em sala de aula, dentro da escola e tudo mais. Então, eu já tinha aí uma inquietude, porque toda a vida eu trabalhei em empresa, e trabalhei de alguma maneira, talvez, com educação corporativa, que é um pouco diferente da educação escolar, né? E aí, então, conforme eu fui aprendendo as coisas que o curso me trouxe, foi ficando mais claro para mim o quanto a educação não é feita somente dentro da sala de aula, e sim em outros locais também. Por isso também eu tive essa motivação para desenvolver esse trabalho. Durante todo o curso, foi falado bastante sobre os PCNs, que foi um movimento do governo federal para educar os educandos, para que para orientar os educadores, para que os orientandos tenham um repertório um pouco mais crítico a respeito de diferentes temas contemporâneos, né? E o que o pessoal relatava muito na minha sala era, os professores, no caso, né? Os professores que nesse momento estavam estudando, era sobre a dificuldade de aplicar efetivamente na prática, né? Esses temas propostos pelos PCNs na sala de aula. Então, hoje, na verdade, durante o curso, eu mudei até de trabalho e fui trabalhar numa instituição social. E aí, observando esses dois mundos que eu estava vivendo, foi que levou a chegar a esse trabalho. Então, a motivação foi essa, de buscar entender como que
fora da sala de aula, esses temas transversais faziam parte da vida e tinham algum papel formativo para essas pessoas que participavam de trabalhos sociais dentro dessa instituição que estava trabalhando. A fundamentação teórica, o que eu me pautei bastante para poder desenvolver, foi os documentos propostos pelos PCNs na época, que fala bastante sobre essa construção de conhecimento com a comunidade. Me pautei bastante também em Paulo Freire, que fala dessa transitividade crítica. Ele fala nos trabalhos dele, na Educação para a Liberdade, que me ajudou bastante a desenvolver esse trabalho, do diálogo transitivo, né, que não é apenas ouvir, mas sim vivenciar aquilo que se vive. Ele fala de transitividade ingênua e transitividade crítica, que ele fala sobre uma educação dialogal, e que, passando por essa transitividade crítica, a gente deixa o senso comum, essas relações massificadas que ele coloca, para ter uma consciência crítica daquilo que está se vivendo mesmo. Além, é claro, da apresentação de todos os temas transversais, que foi o que a gente estudou com mais profundidade durante todo o curso. Então, só para explicar um pouquinho, né, para contextualizar, eu trabalho hoje, e foi baseado nesse meu trabalho que eu desenvolvi essa pesquisa, no Instituto Magnus, que é um centro de formação de cães-guias. E aí, para formar um cão-guia que ajuda pessoas com deficiência visual, existe todo um processo, desde do cachorro lá enquanto filhote, em relação a estímulos desse cachorro, a identificação se ele tem um potencial ou não para se tornar um cão-guia. Depois a gente conta muito com a ajuda da comunidade, voluntariamente, para socializar esses cães, levar esses cães para todos os locais onde elas vão. Então, se vão para mercado, para shopping, para teatro, para escola, enfim, esse cachorro precisa ir junto com a intenção de que ele vá conhecendo o mundo e vá aprendendo situações, barulhos, pessoas, para que lá na frente, quando ele se tornar um cão-guia, nada disso seja novo ou estranho para ele. Então, ele passa por esse processo de socialização, feito por famílias voluntárias, durante um ano. Depois, ele vai para o treinamento específico de cão-guia, para aprender a guiar, de fato, uma pessoa com deficiência visual, até que depois ele encontra uma pessoa com deficiência visual e começa o seu trabalho até a sua aposentadoria, sempre com acompanhamento também técnico em relação a isso. Então, diante desse contexto, é que eu fui buscar saber de qual maneira o programa Cão Guia contribui para a educação não escolar relativa aos temas transversais para essas famílias voluntárias que participam do programa, que são chamadas as famílias socializadoras. Diante disso, então, eu usei a metodologia qualitativa e fenomenológica. O qualitativo por trazer uma ideia do subjetivo, das sensações, das opiniões, e a fenomenologia para que eu pudesse contextualizar de uma maneira exata, procedimentar o estudo desse subjetivo que o qualitativo tem, né? Então, é tentar colocar com mais exatidão e com mais distanciamento também daquilo do que é minha opinião, por exemplo, para poder encontrar algum resultado e alguma coisa que pudesse responder aquela minha pergunta de pesquisa. Então, nesses movimentos da metodologia, eu fiz entrevistas com algumas pessoas. Eu entrevistei tanto família socializadora participante do projeto, entrevistei instrutores de cães-guias, entrevistei uma pessoa responsável pela socialização de outra escola de cão-guia, que não é o Instituto Magnus, entrevistei um aluno do Instituto Federal, inclusive lá de Santa Catarina, de Camboriú, porque o Instituto Federal de Camboriú também teve uma pós-graduação de formação de instrutores de cães-guias, e aí eu peguei todas essas entrevistas que fiz e fui lendo e relendo diversas vezes, eu transcrevi tudo isso e fui destacando algumas narrativas que eu achei que tinham pertinência com aquela pergunta de pesquisa. Então, inicialmente, eu fiz uma análise ideográfica, e aí eu dividi, coloquei aqui o quadrinho só para explicar para vocês. A primeira coluna é o sujeito de pesquisa, então cada uma dessas pessoas que eu falei para vocês é o sujeito de pesquisa 1, ou o sujeito de pesquisa 2, ou o sujeito de pesquisa 3, e assim sucessivamente. E os trechos das coisas que eles falaram separados, né? Por trecho 1, 2, 3, enfim, vários outros trechos.
E aí a unidade de sentido, eu coloquei o trecho daquilo que a pessoa me falou. O enxerto hermenêutico são termos que a pessoa colocou e aí eu dei uma contextualizada, seja pegando o contexto daquilo que ela estava me falando, seja pegando também significados no dicionário, por exemplo, para poder colocar aqui e esmiuçar aquilo que a pessoa estava falando, e a unidade de significado foi a transição daquilo que a pessoa falou de fato para aquilo que está traduzido, entre aspas, né? Diante desse enxerto hermenêutico. Então, essa foi a primeira análise realizada. Logo em seguida, a gente começou a fazer reduções. A gente pegou as unidades de significado e começamos a fazer reduções, mas não redução no sentido de diminuir, no sentido de redução simplesmente. Não, essa redução é no sentido de encontrar grandes temas convergentes que a gente pudesse colocar dentro de uma mesma caixinha. Então, essa primeira redução, foram 28 reduções que eu fiz ao todo, e eu coloquei para vocês aqui a primeira redução, número 4. Então, a gente nomeou, colocou alguns títulos para todas aqueles trechos que falavam do mesmo assunto. Então, por exemplo, a primeira redução número 4 foi Vivências com Cão-Guia Transforma Vidas. Então, tudo que tinha a ver com vivência com cão-guia, que tinha relação com a transformação de vidas, a gente colocou nessa primeira redução número 4. E assim fomos fazendo. Depois disso, a gente chegamos nas categorias abertas. Então, a gente pegou as reduções, depois da primeira fizemos a segunda, e aqui tem todo o quadrinho explicando cada redução, cada movimento que a gente fez na pesquisa. Os nomes das reduções, tudo direitinho. E aí, então, a gente chegou nas convergências, que são as categorias abertas. E então encontramos 4 categorias abertas para poder esmiuçar, de acordo com aquilo que a pessoa nos falou também, se faz algum sentido ou não. Então, os movimentos que nós fizemos no decorrer dessa pesquisa foram essas três, na verdade, 2 análises até chegar a categorias abertas. As 4 categorias que nós chegamos foram educação e trabalho com cão-guia, transformações provocadas pela vivência com cão-guia, sociedade e trabalho com cão-guia e natureza do trabalho com cão-guia. A primeira fala de educação e trabalho com cão-guia. Até separei aqui, né, e na minha pesquisa está bem mais descrito isso do que aqui, que a apresentação é coisa bem rapidinha, o que tinha a ver com essa questão de educação e trabalho com cão-guia. Então, o cão-guia ele foi apresentado como um mecanismo de transformação enquanto educação. Enquanto educação, porque durante o trabalho de socialização, essas famílias aprendem muita coisa a respeito de especificidades do cachorro por si só. Elas aprendem especificidades do cão-guia, então do cachorro enquanto uma ferramenta e não uma tecnologia assistiva. Então, existem outras tecnologias assistivas para pessoa com deficiência visual, como a bengala, por exemplo, já ouvi falar até de cão-guia robô, tem o guia vidente, que não deixa de ser uma tecnologia assistiva, fora outras deficiências que têm outras tecnologias assistivas. E o cão-guia é uma tecnologia assistiva viva, então ele tem especificidades diferentes de outra que é um objeto, por exemplo. Então, as pessoas que participam do programa, as famílias voluntárias principalmente, aprendem muito a respeito disso e aprendem também especificidades da pessoa com deficiência e principalmente da pessoa com deficiência visual. Existe bastante questão de estereótipo, por exemplo, de que tem muita gente que chega para a gente e fala, porque a pessoa não enxerga, eu falo mais alto, alguma coisa nesse sentido, sabe? Não faz a relação de que uma pessoa com deficiência visual também vai no cinema, que existem recursos para ela, como recurso de audiodescrição, por exemplo. Então, durante esse trabalho com o cão-guia, ela tem a oportunidade de aprender várias outras coisas que não somente se relacionam com o cachorro, mas também com a pessoa. Mas o simples fato de ter esse movimento de educação do aprender é que foi colocado aqui como educação e trabalho com cão-guia. A segunda categoria aberta foi transformações provocadas pela vivência com cão-guia. E aí a gente viu, na verdade, várias mudanças comportamentais que as pessoas relataram,
ou mudanças reflexivas mesmo a respeito da vida que as pessoas relataram por estarem trabalhando simplesmente com o cão-guia. Então, o que eles colocam muito fortemente é que o cão-guia, é claro que ele transforma a vida da pessoa com deficiência visual, em relação à autonomia dela, à independência dela, não ficar mais dependendo de uma outra pessoa para ir a tal lugar, porque o cachorro que vai ajudar com que ela chegue sem cair num buraco, sem ser atropelado na rua, sem bater num poste, por exemplo, enfim. E isso é claro para a maioria das pessoas, mas a transformação que esse cachorro realiza na pessoa que participa desse processo, isso não ficava tão claro como participando efetivamente do trabalho como socializador. Então, tem pessoas que falam o quanto isso transformou a família dela, porque é um trabalho que envolve todo mundo, o cachorro é da vida de todo mundo, né? E aí as pessoas se envolvem, querem saber, querem participar, querem ajudar, ajuda muito a ter, se tem criança na família, por exemplo, o cachorro tem toda uma rotina de escovação de dentes, escovação de pelo, horário para comer, enfim. E aí tem muitas famílias que as crianças desenvolvem essa questão de responsabilidade porque existe aquele cachorro ali, pessoas que relataram que como começaram a se envolver com essa questão de cão-guia, com pessoa com deficiência visual, tiveram um despertar assim para essas questões de diversidade, por exemplo, e se incluíram em comitês da empresa onde trabalhavam para poder garantir as questões da pessoa com deficiência, os direitos das pessoas com deficiência, começaram a se envolver em causas que antes dessa vivência não teriam se envolvido, talvez, ou nem conhecessem. A questão da timidez também foi muito colocada, e aí essas transformações não são só de reflexão, mas também são de comportamentos, porque com o cachorro, todo mundo quer falar com você, todo mundo quer saber de onde aquele cachorro está, onde aquele cachorro vem, por que aquele cachorro está dentro de um auditório, por exemplo, que não é lugar comum de um cachorro estar, né? Então a pessoa precisa falar, se relacionar com as outras pessoas para explicar tudo isso. Então, foi relatado também essa questão de timidez que melhorou na pessoa, a questão de oralidade, tudo, para ela explicar toda vez o porquê, sobre lei de cão-guia e tudo mais. E aquela questão também foi muito colocada durante todo o curso que eu realizei, do majestoso eu, colocada pelo professor Maurício, que é essa questão da gente evitar ter frustrações na vida. E o trabalho como cão-guia das famílias socializadoras, ele é totalmente ligado a isso, porque você vai ficar 1 ano com um cachorro na sua casa, enquanto ele é filhote, você vai acompanhar todo o desenvolvimento desse filhote e depois vai devolver ele para um centro de treinamento para ele se tornar um cão-guia e ser de uma outra pessoa. Então, imagina, se a gente já fica extremamente triste e frustrado quando o cachorro morre por questão de saúde, enfim, imagina o cachorro estar completamente saudável e você ter que devolvê-lo para que ele possa desenvolver uma outra atividade, para uma outra pessoa. Então, esse trabalho também ajuda nessas questões de trabalhar com essa questão da frustração. Janaína, deu 15 minutos agora, tá? Deu? Só para você saber. Tá não precisa bom. terminar já não, mas se você já puder Tô indo pro final. Para não terminar assim do nada, né? Certo. Faltam só mais 2, daí já conclui, rapidinho. Tá bom. Então, tem também a Sociedade e Trabalho com Cão-Guia, que é também algumas coisas do que a gente falou, dessas transformações que acontecem, da mudança de visão do voluntário em relação à inclusão, percepção em relação à acessibilidade, tanto estrutural como de informações mesmo, como as pessoas recebem a pessoa com deficiência, o cão-guia e tudo mais. E, por último, a natureza do cão-guia, que não tem ainda características bem formadas, porque é algo muito novo. Mas, ainda assim, a gente consegue identificar algumas coisas, como, por exemplo, uma coisa que ficou muito marcante foi a questão de que esse trabalho, ele não é um trabalho somente feito por pessoas e com pessoas, ou um trabalho exclusivamente com cachorros. Ele precisa dessa integração até quando o cachorro está trabalhando para que ele funcione corretamente. Então, aí com as considerações, né, a gente não colocou nem conclusões, nem resultados, nem nada, porque foram reflexões e esse trabalho ele foi um início para outras reflexões aí. O que a gente conseguiu observar é que existe uma mudança muito clara da posição da pessoa cega, que antes é visto como, é tão bonitinho, mas coitadinho, é cego.
como uma pessoa de que, olha, uma pessoa completamente pertencente e incluída somente pelo fato daquele cachorro estar ali. Em relação aos temas transversais, eu falei um pouquinho durante a apresentação, mas tem várias coisas que a gente pode relacionar com as questões dos temas transversais. E essas questões, inicialmente foi uma inquietude, né, de que as pessoas não conseguiam colocar efetivamente na prática como colocar os temas transversais dentro da sala de aula. Talvez essa seja uma prática que, na teoria, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, mas que na prática a gente consegue ver bem direitinho acontecendo. E a gente entendeu o Cão-Guia, então, como um objeto universalizador e integrativo com ganhos dentro e fora da sala de aula. Então, foi basicamente isso. Depois, no final, vai ter perguntas, né, se tiver, daí eu estou à disposição para responder também. Mas agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço. Agora, o próximo trabalho é os sujeitos sociais frente aos desafios da sociedade contemporânea. Helena, Juliana e Natália. Quem é que vai apresentar? Boa noite. Eu só vou pedir um momentinho. Problema na conexão da nossa parceira. Ela está tentando entrar na sala e não está conseguindo. O senhor pode aceitar ela? Eu aceitei algumas pessoas agora. Não sei se... Vê com ela se ela conseguiu entrar, porque tinha umas pessoas pedindo agora para entrar e eu aceitei. Tá, eu vou falar com ela. Peraí. Kaline, Josué e Micael, vocês querem apresentar antes? A gente pode inverter a ordem enquanto o pessoal se organiza. Pode ser? Então, Kaline, você... Pode ser, comigo não tem problema não. Tá bom. Então, quem é que vai apresentar de vocês? Aliás, você é meu aluno, né? É Micael ou Micael? Eu mesmo, Micael. Micael, tá. Quem de vocês que vai apresentar? Primeiramente eu. Tá, então podem começar. Então a gente vai para o trabalho agora, PIB de Matemática, experiência com o 8º ano, depois a gente volta no trabalho da Helena, Juliana e Natália, tudo bem? Precisa colocar a minha apresentação como, a minha imagem como apresentação? Dá para fazer isso aí? Dá para você compartilhar a tela, sim. Só colocar aí para apresentar. Deixa eu ver aqui. É a primeira vez que eu estou mexendo pelo PC, mas eu vou tentar. Transmitir essa reunião. Tá do lado do levantar a mão ali, apresentar agora. Isso, perfeito. A tela inteira. Mas eu queria apresentar só a minha imagem. Aqui ele fala para apresentar a tela do meu computador. Ele dá opções, viu, Micael? Quando você apresenta ali, ele coloca se você quer a tela inteira, uma janela ou uma guia. Mas se você colocar a tela inteira, você coloca em tela cheia. Cuidado, só que vai mostrar outras coisas que estão na sua tela aí. Presta atenção. Ô César, pelo que eu entendi, o Micael quer colocar a imagem dele no centro. Aí eu acho que na gravação é você que coloca, não é não? Não, se ele começar a apresentação, já automaticamente vai para o centro a apresentação dele. Foi assim com a Janaína. Eu não preciso fazer nada, não. A imagem dele. A minha imagem. É só isso que eu quero colocar em... Ah, entendi. Você não vai fazer uma apresentação. Não. Eu só quero a minha imagem. Conforme você está falando, ele deixa você em destaque, mas eu acho que eu não consigo te destacar mais que isso, Micael. Não, tudo bem, era só uma dúvida mesmo. Mas começa a falar aí que eu vou vendo aqui. Se eu descobrir, eu coloco. Eu acho que tem um alfinete que você clica para você se fixar. Um alfinete do lado do seu nome ali, do lado do tem, eu coloco, só que acho que se eu fixar, vai fixar para mim, eu acho que não fixa para vocês, entendeu? César. Para o Micael fazer, não sei. É você que tá gravando, César? Sim, sou eu. Se você alterar você pode até alterar o layout e colocar no modo destaque. Aí vai dar destaque para quem está falando. Quem está falando vai aparecer no centro da tela. Deve tá aí no automático ou no mosaico.
Para nós, eu não sei, porque eu acho que cada um controla o Deixa eu seu, mas ver. para você que está gravando, eu acho que Ah, entendi. fizeram- Tá aqui mosaico, eu coloco destaque, é isso? Isso. Acho que deu certo. Porque agora tá aparecendo você no centro, ô Pironel. Acho que quem falar, ele vai colocar no centro. Tá ótimo. Então, eu vou começar a minha apresentação a partir Obrigado, de Pironel. agora. Certo? Pode começar, então. Beleza. Primeiramente, uma boa noite a todos, boa noite aos professores aqui presentes, boa noite aos colegas aqui presentes. É muito importante vocês nos darem essa oportunidade de participar desse projeto tão bonito, tão significativo, que vai adicionar muito, não só nas nossas vidas, como tenho certeza nas dos senhores também. Agradecer muito ao professor Márcio Pironel e o professor Anderson, que estão à frente do projeto e que estão fazendo de tudo para nos ajudar. Também ao professor Guilherme, que participa vigiando um pouco o nosso trabalho, às vezes ali, dando uma, como posso dizer, dando alguma ajuda na hora das aulas. Isso é muito importante, tá? Nós temos um trabalho, esse PIBI de 2020, a gente colocou um título que seria o início docente em 2020, os desafios e as surpresas nesse momento excepcional, tá? E eu acho interessante começar essa apresentação com a pergunta, né? Por que começar o PIBID de forma remota em 2020? Né? Eu poderia falar várias coisas aqui, né? Mas, para mim, estar do outro lado, porque eu, a Kaline, o Josué, nós estamos no curso de licenciatura em matemática e nós convivemos isso todos os dias. Nós estamos do outro lado, né? Nós estamos aqui como alunos nesse momento excepcional. Nós estamos aqui. E quando nós nos propomos, na verdade, quando os professores, né, o Pironel, o Anderson, proporam esse modelo de aulas remotas, começar já em 2020, eu senti eu acho que os meus colegas também sentiram uma oportunidade de se colocar no outro lugar da moeda, né? De tentar entender um pouco a visão professor nesse momento tão excepcional, né? E isso, com certeza, é algo muito singular, né? Com certeza vai ser algo muito singular na nossa história. Eu espero que nós, ano que vem, não tenhamos que repetir isso de novo, né? Mas eu acho que isso vai ficar marcado, tanto em mim quanto nos meus colegas. E isso vai dar uma maturidade, vai dar um novo modo de olhar em relação à prática docente, né? Essa prática docente remota, essa prática docente sem tanta interação. Mas nós já vamos chegar lá. O nosso planejamento de aula, como foi o nosso planejamento de aula? É importante dizer que nós estávamos ansiosos. Nós, pelo menos eu falo por mim, não sei pelos meus colegas, eu estava muito ansioso. Dar aula é algo que a minha mãe faz há anos, a minha avó faz há muitos anos, né, minha falecida avó, e eu queria muito entrar na linhagem, né? E eu estou estudando para isso, e foi uma grata surpresa para mim poder participar desse projeto, né? Então, nós planejamos. E no nosso planejamento,
nós nós tentamos criar vínculos no primeiro dia de aula. Nós tentamos mostrar para os alunos que nós não éramos apenas professores. Nós não íamos ali simplesmente fazer o Pitágoras, né? Nós não íamos ali fazer simplesmente a fórmula de Bhaskara. Nós estávamos ali para auxiliá-los, para escutá-los. Nós estávamos ali com esse propósito, né? E no planejamento de aula, foi até engraçado isso, nós queríamos mostrar isso que eu acabei de falar, mostrando que nós somos jovens, né? Nós somos ali tentando fazer uma aproximação, né, de geração, mostrando que a gente estava ali também, que a gente também é ser humano, que a gente também, por exemplo, o nosso planejamento foi em relação a games. Por que games, Mikael? Bom, porque foi o que na quarentena eles mais fizeram, né? Na quarentena você não pode sair, você não pode... Então, os games, tanto mobile, quanto console, quanto para PC, estão em alta, estiveram em alta. Então, nós pensamos, bom, nós podemos falar um pouco sobre games com eles, falar onde isso entra, onde a matemática entra nos games, como Minecraft, que tem bastante geometria, tanto plana quanto espacial, como os próprios Free Fire, que tem as microtransações em formato de loot box, né? Que você pode ganhar um item aleatório. Com isso, falar de probabilidade. Então, e tudo isso era para mostrar que nós estávamos ali, que nós queríamos nós queríamos uma aproximação, né? Nós queríamos criar vínculos. Mas o título do nosso trabalho não tem esse nome à toa, né? Os desafios e as surpresas não tem esse nome à toa. Porque algo que nos surpreendeu no primeiro dia foi que os alunos, enquanto nós estávamos ali mostrando games, mostrando que nós somos ali jovens, que nós somos ali, que nós estamos ali também para conversar, eles, logo depois que acabou a parte de falar sobre games, eles já queriam os exercícios, eles já queriam o papel, eles já queriam correção de exercícios, eles estavam sedentos por isso, eles precisavam disso. E isso nos pegou de surpresa, porque eles queriam e eles já estavam super interativos, eles já estavam ali falando com a gente, falando, não, mas tem essa questão aqui, essa questão aqui. Os 3 alunos que estavam presentes no primeiro dia estavam bastante participativos e querendo aprender, querendo mais. Parte disso a Kaline vai falar, que é a questão do... Alguém abriu o áudio? Kaline, você pode fechar o áudio, por gentileza? Que é a questão de como... Eu perdi a linha de raciocínio. A questão de... Como posso dizer? A questão de como a gente planejou e teve que replanejar depois por essa vontade dos alunos, né? E a Kaline, a partir de agora, eu quero passar a palavra para ela, porque ela vai explicar um pouco, ela vai refletir, ela vai trazer uma reflexão do porquê nós achamos, e na nossa visão, o porquê que teve essa solicitação deles tão forte, eles querendo as listas de exercício, eles querendo cada vez mais. Então, agora eu passo a palavra para a minha amiga Kaline. Kaline, você. Obrigada, Mikael.
Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Eu me chamo Kaline, sou aluna do IFESP, de Matemática Licenciatura, e faço parte do PIBID com os meninos, com o Mikael e com o Josué. E a gente auxilia os alunos do 8º ano C da Escola Estadual Tancredo do Amaral, daqui de Salto. Bom, o Mikael, ele deu uma introdução do pouquinho do que está sendo esse programa nesse 1 mês de PIBID que a gente tem, né? E eu quero falar um pouco para vocês falar um pouco sobre essas dificuldades, facilidades, desafios e até percepções que a gente teve dos alunos nesse pouco tempo aí, né? É pouco tempo, parece muito, mas é pouco, 1 mês aí de PIBID. Bom, falando um pouco da nossa experiência durante esse primeiro mês, a gente percebeu que os alunos eles já estavam em busca de uma ajuda, né? Além das aulas do centro de mídias que eles têm aí todos os dias, que eles têm que assistir e tudo mais, mas eles já vieram assim meio que prontos para isso. A gente precisa de uma ajuda, eles estavam muito certos disso. E ao nosso ver, o PIBID ele está sendo a oportunidade de preencher a falta de reforço, né? Que sem dúvida está sendo muito necessário nesse período aí que exige uma aula online, uma aula como a gente está tendo também na faculdade, né? E isso foi algo até que uma das alunas falaram para a gente. Hoje a gente teve uma conversa com eles no começo da aula, que a gente teve um encontro hoje, e eu perguntei para ela, né, o que é que ela estava achando e tudo mais desse programa, o que é que ela estava achando dos encontros, e ela falou assim que para ela estava sendo muito bom, porque talvez lá no centro de mídias, quando ela está assistindo aula, ela não consegue tirar uma dúvida com o professor, porque é muito aluno tirando dúvida, é muita gente lá querendo tirar dúvida, e às vezes o professor não consegue sanar a dúvida de todo mundo. E aí ela meio que já viu o PIBID como uma forma de, não, eu estou aqui porque eu preciso tirar as dúvidas que talvez lá eu não consegui tirar, né? E isso para a gente foi uma resposta muito bacana, de ver que está servindo, que a gente está entregando algo legal para eles, e que eles estão assíduos ali nas aulas, né? E falando ali um pouco da questão da interação, como o Mikael falou, a gente achou que ia ser ali uma dificuldade, vamos dizer assim, que a gente ia precisar, né, falar de jogo, ia precisar fazer muita coisa para atrair a atenção deles, e foi uma surpresa, porque a gente viu que eles já vieram prontos, totalmente predispostos, assim, a, poxa, falar com a gente, a dizer que tinha dúvida, eu tenho dúvida, contanto que quando eu falei, o Mikael falou sobre jogos, que ele entende um pouco mais, lá na primeira reunião que a gente teve com eles, e quando o Mikael passou para mim que eu falei de lista, eles já estavam tipo assim, pronto, eu tenho dúvida, e eu tenho dúvida na questão tal, e aí a gente já no primeiro encontro já começou a resolver ali as dúvidas com eles, porque realmente eles estavam precisando disso, e continuam precisando, né, a gente vê muito isso. Que mais para frente a gente vai falar sobre uns projetos futuros que a gente tem com eles aí. E essa foi, a facilidade que a gente teve, a maior facilidade que a gente teve, que foi uma surpresa. E acredito que como dificuldade nesse processo veio a parte técnica. Porque, às vezes, uma imagem, assim, melhor, às vezes... Poucas vezes eles reclamaram, assim, da qualidade da imagem, mas isso era uma preocupação da gente. E até pessoal, assim, porque... Um tem um quadro, eu não tenho quadro para explicar, que é uma coisa que fica mais organizada. Então, para mim, dar aula ali com o mouse do notebook já foi um pouco mais difícil, já foi um pouco mais complicado. Então, a gente foi reorganizando nesse processo aí, nessas 4 semanas que a gente teve com eles. Então, hoje a gente conseguiu tirar essa dificuldade, assim, um pouco. Um usa o quadro, o outro já usa o PowerPoint, que é o que tem, o outro já usa o celular. Então, era uma dificuldade, hoje a gente já conseguiu reorganizar isso daí e resolver esse desafio, de certa forma, porque é um desafio constante da aula, mas acredito que a gente está tirando de letra, vamos dizer assim, está dando certo até agora, a gente está tendo um resultado bem bacana com eles e um feedback deles que a gente recebeu hoje bem bacana, que vão falar mais à frente. Mas acredito que é isso. Eu queria falar um pouquinho do que está sendo essa experiência para a gente, desses desafios constantes. Eu não tenho dúvida que a gente vai levar para o nosso futuro magistério. Eu vou estar dando aula lá na frente, eu vou me lembrar desses encontros que eu tive com esses alunos, e eu vou levar um pouquinho dessa experiência lá para frente, e acredito que meus amigos também. Então, está sendo bem bacana. Eu queria agradecer pela atenção de vocês. Eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Josué, que vai falar um pouco a mais
desse processo, desse programa, e um pouco do que a gente vai fazer no resto das semanas que faltam com eles. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Como a Camila e o Micael também já apresentaram, meu nome é Josué. Faço parte do curso de licenciatura de matemática lá de Salto, certo? E um detalhe que me tocou muito logo no início foi que no primeiro dia de aula, depois que a gente acabou de explicar para os alunos e tudo mais, eu me lembro que um dos alunos, ele ainda virou e fez assim, com vocês a gente conseguiu entender mais do que com o centro de mídias. Porque com o centro de mídias a gente não entendeu nada. Então, eu acredito que é até uma forcinha a mais, né, para que a gente possa continuar. Então, hoje, como a Kalina acabou de falar, nós tiramos um tempo para fazer uma reuniãozinha com ele, com os alunos que estavam na turma, para a gente poder saber sobre esse processo de adaptação deles. Queira ou não, é um processo de adaptação para nós, né, que estamos iniciando agora, para os professores também já está dando aula para a gente, porque para algumas pessoas é até mais fácil a questão de comunicação, de estar com aquele contato com as mídias. Já para outras pessoas já é um pouco mais difícil. E queira ou não, a gente sabe disso também. A gente perguntou para eles, a gente fez algumas perguntas, a gente quis tirar algumas dúvidas, tipo, do que a gente vai fazer mais para frente, do que eles pretendem que a gente passe para eles, que a gente possa tirar dúvidas. E uma da questão do que uma aluna que falou para a gente, passou para a gente, foi que a gente poderia estar tirando mais dúvidas, certo? Tá sanando mais coisas, tá adicionando mais coisas, pelo fato de não estarem conseguindo tirar todas as dúvidas, resolver todas as coisas com o centro de mídia, somente com o centro de mídia. Então, o que a gente tem pensado para frente é a gente estar resolvendo as listas que os professores continuam passando, que o professor continua passando, e a gente também está sanando algumas dúvidas que ficaram passadas dos alunos. Não somente passadas, como algumas coisas novas também. A gente está passando conteúdos novos, está sanando todas essas dúvidas deles durante a semana. Tá bom? Essa é a minha apresentação. Certo. E eu só queria concluir, desculpa, César, só concluir falando que o PIBID de 2020, até o momento, pelo que a gente tem participado, não é só uma aula, não é só uma tutoria. Está sendo uma possibilidade de interação que os alunos não têm. Uma possibilidade de complementação que os alunos tanto desejam. E para a gente, uma possibilidade de amadurecermos, de crescermos, né, nessa área docente da qual eu quero participar e me orgulho tanto por estar participando. Mais uma vez, obrigado. E é isso. Tchau. Obrigado, Caroline, Josué, Micael. Agora vamos voltar para o terceiro trabalho. Helena, Juliana, Natália, estão prontas aí? Sim, dessa vez sim. Então, tá bom. Deu um probleminha técnico aqui, travou tudo. Tudo bem, acontece. Podem começar, então. Sim. Boa noite, né, a todos e todas. Eu me chamo Natália, e junto com minhas colegas de classe e do PIBID também, nós vamos apresentar o nosso projeto para vocês. O nosso projeto se chama Os Sujeitos Sociais frente aos Desafios da Sociedade Contemporânea, uma proposta metodológica. E ele foi desenvolvido pensando na aplicação dos alunos do Ensino Fundamental 2, mais especificamente o 8º e o 9º ano, e o ensino médio. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Esqueci. É o nervosismo, gente. Ai, peraí. Tem que... E só um aviso rapidinho antes delas começarem a compartilhar.
Eu faço parte do grupo, mas eu não vou poder deixar a minha câmera aberta por problemas técnicos também. Hoje choveu um pouquinho aqui em Salto, mas já foi o suficiente para minha internet me abandonar. Então eu estou usando o 4G de celular. Mas eu estou aqui, abrirei o microfone quando for a minha vez de falar, mas eu peço desculpa pelo imprevisto e boa apresentação, meninas. Obrigada, Ju. Hoje cheio de imprevistos, né? Lady Murphy. Enfim, o nosso projeto, ele conta com encontros semanais ou quinzenais, e ao todo ele vai durar cerca de 2 bimestres, né? E o nosso objetivo, quanto ao desenvolvimento desse tema, é abranger o campo de estudo a todos os sujeitos que constituem a nossa sociedade, né? E esses são compostos por muitas dúvidas, muitas problemáticas, muitas coisas, enfim. A fim de promover também o despertar das consciências subjetivas de direitos e integradoras, né, desses sujeitos. E a escolha do tema, ele parte do recorte de 3 outros projetos que foram desenvolvidos na aula de letramento literário, teoria e prática, ministrada pela professora Joana, inclusive muitas saudades, no primeiro semestre de letras agora desse ano, né? E agora passarei a palavra para a minha amiga Helena. Boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouco sobre a compreensão de gênero e a orientação sexual. Como que vai constituir essas aulas? Então, a primeira vai ser iniciada com os alunos se organizando em roda para uma conversa bem informal sobre o tema LGBTQIA+, para entender o nível de conhecimento prévio deles. E aí, após essa primeira conversa, esse primeiro diálogo, a gente vai passar o vídeo LGBT, qual é a sigla certa, para melhor compreensão sobre o assunto, valorizando sempre a autonomia dos alunos perante essa questão. Vão ser apresentados projetos de lei contra a homofobia em contexto nacional, um mapa de dados sobre as leis de orientação sexual no mundo. Helena, E também vão ser... Oi. Helena, você está com o microfone ou você está usando... Estou com o microfone, vocês estão escutando? Tá, mas não sei se talvez afastar um pouquinho o microfone, que o som está meio estourado. Ai, desculpa, peraí. Agora? Tem que falar um pouquinho aí para a gente perceber. Então, vou continuar. Acho que melhorou. Parece que melhorou. Então, depois de apresentados esses dados, os alunos eles vão se dividir em grupos de 5. E cada um vai pesquisar sobre cada letra da sigla. Então, vão ser pesquisados sobre lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros e queer, que é o intersexual e o assexual. Para o melhor direcionamento dessas pesquisas, vão ser elaboradas pré-perguntas, como para a questão de orientação sexual, com quem eles se relacionam, para questões de identidade de gênero, com quem eles se identificam e qual a bandeira representa esse grupo. Vai ser feita uma roda de conversa sobre o que eles aprenderam, e depois vai ser a tertúlia dialógica sobre a leitura do texto Cartas aos Pais de um Filho Gay, trazendo a discussão de como as pessoas e os alunos no futuro podem reagir contra essas violências. A gente acredita que toda revolução começa pela educação. Então, para não ter uma sociedade de pessoas preconceituosas, a gente precisa ensinar e valorizar as diferenças, não empurrar para debaixo do tapete e fingir que elas não existem. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho também sobre a consciência racial, a periferia e os sujeitos sociais. As aulas vão ser divididas em 2 partes. A primeira, consciência racial, que eu vou falar agora, e a segunda eu vou falar mais para frente. A primeira aula vai começar com o professor organizando os alunos em roda, a fim de tornar o ambiente mais descontraído, igual da nossa primeira parte.
vai ser perguntado se eles sabem o que é consciência de raça, se eles já ouviram falar, para ter o conhecimento prévio deles. E aí depois vai ser apresentado o vídeo da Sueli Carneiro, que ela é uma filósofa preta, antirracista, e ela explica de uma maneira super didática sobre esse termo, para tirar as possíveis dúvidas. Na próxima aula, os alunos também vão se dividir em grupos de 5 para ler e compreender os dados e estatísticas que o professor vai trazer na aula sobre violência racial no Brasil, violência policial e qual população mais sofre com isso. E para iniciar essa discussão, a gente usou a música dos Racionais, capítulo 4, versículo 3, onde diz: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, quase 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é o Primo Preto, mais um sobrevivente. Na segunda parte, o professor, aproveitando sobre esses dados e as discussões da aula passada, ele vai começar a falar sobre o processo de favelização no Brasil e como ela é vista perante a sociedade. Como a periferia gira a roda da economia, por exemplo, de São Paulo, porque seja nas mulheres pretas trançando os cabelos, abrindo seus salões de beleza, seja os homens abrindo seus restaurantes, seus bares, e para mostrar também que não só a cultura dos jardins que é bonita, a cultura do Capão Redondo, que é onde eu moro, a cultura da periferia também é bonita. E aí vai ser apresentado um vídeo sobre juventude e periferia, onde será explicitado tudo que eu disse agora anteriormente, e a gente escolheu outra música dos Racionais, também Negro Drama, que vai ser apresentada em aula. Também 2 poesias do livro Para Não Dizer Que Não Falei das Ruas, do Cocão a Voz, que ele é um artista periférico daqui da minha região também, e ele usa os bairros para inspirar suas poesias. E um trecho do livro do conto Aspiral, do Giovanni Martins, que com a sua escrita única, ele fala do dia a dia da favela do Rio de Janeiro, e o nome do livro é O Sol na Cabeça. Bom, novamente, eu deixei passar anteriormente, o nosso projeto, ele foi subdividido em 4 temas, que é consciência de gênero, né, e orientação sexual, consciência racial, consciência de classe e integração de PCDs ao meio social. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a consciência de classe e os contrastes na cidade e na escola, né, e na educação. A abordagem desse tema, ele será a partir de análise de dados e de imagens, análise de obras de arte e discussão a partir de questões previamente formuladas, né? Aqui tem um exemplo de algumas imagens, que eu destaco bem os contrastes, né, entre na cidade, as questões de infraestrutura, de acessibilidade, na educação também, a questão estrutural, e nós queremos trabalhar junto com a realidade do aluno, né, com o espaço que ele está inserido, de fato, né, que é isso que importa, né, e se esse espaço ele é adequado, se esse espaço ele é infraestruturado, se esse espaço ele comporta essa sociedade, essas pessoas que ali vivem, né, de forma justa, assim como prevê a lei. E as questões, né, previamente formuladas são essas, né, sobre as realidades escolares, o que acham? Quais as diferenças das escolas, quais os desafios presentes? Quais as principais problemáticas pontuadas no vídeo e nas imagens e como podemos relacioná-las? Os bairros que vocês vivem ou frequentam são bem estruturados em questão de asfalto, iluminação, sinalização, acessibilidade a PCDs? O que vocês mudariam nos bairros em que vivem ou frequentam? Refletindo sobre o meio que vocês fazem parte, quais as principais problemáticas que os revoltam? Quais as belezas que os encantam? O que podemos compreender sobre a divisão de trabalho entre os sujeitos pertencentes de diferentes classes? Então, a intenção é despertar esse olhar crítico, né, quanto ao espaço que eles diariamente vivem, diariamente se
Que eles diariamente vivem e mantêm as suas relações, né? Agora eu vou passar para a Ju. Boa noite a todos novamente. Agora eu vou apresentar o último tema da nossa proposta de trabalho do PIBID. O título é A Integração de PCDs ao Meio Social. Então vamos partir do início, né? A sigla PCDs é de pessoas com deficiências, então incluso as deficiências físicas, intelectuais, visuais e auditivas. Bom, qual que é o objetivo dessa proposta? É levar os estudantes que participarão do PIBID conosco a reconhecerem, refletirem, questionarem, a ficarem assim realmente inquietos com as dificuldades, os impasses que essas pessoas enfrentam no dia a dia. Realmente a se integrarem um pouco da realidade vivida por eles, a se questionarem, principalmente as questões de acessibilidade, e isso relacionando também ao tema apresentado pela Natália, com os contrastes da cidade, das oportunidades de emprego, inclusão nas escolas, e tudo isso também com debates entre eles, assim como as outras propostas das meninas, e também a utilização de 2 textos suportes para leitura e debate, que serão utilizados nas aulas, que são As Dificuldades da Pessoa com Deficiência no Brasil, que é uma matéria jornalística, e o texto Eva contra as Almas Deformadas, da Eliane Brum, que na verdade é um relato belíssimo, muito lindo, que retrata muito bem o intuito dessa temática que nós trouxemos. E o que liga todos esses assuntos que nós trouxemos são, de fato, que todas as situações evidenciam pessoas que estão em um determinado contexto de vulnerabilidade. Pode passar. Para finalizar todas as temáticas e o projeto, nós pensamos em uma avaliação final para os estudantes participantes, no caso, os alunos da Escola Caique, aqui de Salto, que é a nossa escola parceira. Nós trabalhamos com os alunos dessa escola na disciplina de língua portuguesa. E essa avaliação, né, no caso, seria muito mais para nós, que estaremos tendo o primeiro contato com uma sala de aula, né? E para isso nós pensamos no gênero textual carta de reclamação, porque é um tipo textual que, querendo ou não, vai acompanhar a gente, né, os alunos, para o resto da vida. Às vezes a gente pode ser que a gente mora em um prédio, daí tem um vizinho que faz muito barulho, aí no caso a gente manda uma carta de reclamação para o síndico ou qualquer outro motivo, né? No nosso caso, o gênero da escrita aqui, para problematizar os temas apresentados anteriormente. Então, o primeiro contato com os alunos sobre a carta de reclamação seria a apresentação e a explicação, apresentando alguns modelos de carta, para que eles conheçam realmente a estrutura, o modelo desse gênero, né? Porque realmente conhecer esse tipo textual nada melhor do que você ler para depois você escrever. Então, depois que eles fizerem a leitura, será o processo de escrita, e eles vão poder escolher entre um ou mais temas, e será solicitado que eles realizem em casa e em duplas. Em casa, por conta do tempo limitado da hora-aula, e em duplas, para que haja essa troca entre eles de ideias, interpretações. Depois de entregue os textos, nós 3, Natália, Helena e Juliana, faríamos uma revisão, uma correção, e terminando, uma apresentação das produções textuais e uma confraternização, uma roda de conversa novamente, que poderia também, se encaixando com a proposta da Helena, de uma tertúlia dialógica. Pode passar. Sobre o gênero é isso. Aqui nós temos as referências de todos os textos, imagens e vídeos de suporte que nós utilizamos para essa apresentação. Pode passar. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como as meninas disseram, isso é um recorte de trabalhos muito mais extensos e que estão, assim, em permanente alteração e observação, né? E muito obrigada pela atenção. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Depois podem comentar, perguntar o que desejarem. Muito obrigada.
Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, Helena, Juliana, Natália. Então, a gente chegou ao fim aí das apresentações. Temos aí um pouquinho menos do que os 20 minutos inicialmente programados, mas dá para a gente fazer uma sessão de dúvidas aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre qualquer um dos trabalhos, já pode fazer a pergunta direcionado especificamente aí a um dos 4 trabalhos que foram apresentados. Ninguém tem nenhuma pergunta? Eu tenho uma pergunta. E eu quero dirigir a minha pergunta a Helena Souza. Tudo bem? Tudo bem, pode perguntar, tudo bem. Em relação ao seu trabalho, você disse que vai, por meio da convivência com os alunos, por meio da realidade deles, fazer o link, né, com o Sir, tem como fechar o áudio, por gentileza? Porque tá... Isso, muito obrigado. Fazer o link, né, com toda a questão LGBTQIA+, com a realidade dos alunos. A minha pergunta é, como vocês pretendem fazer isso e como como vocês lidam com toda como posso dizer, o preconceito, né, com todo a visão errada das pessoas sobre o tema ser tratado em sala de aula, sobre o tema ser tratado dessa forma aberta, em relação porque todos nós aqui sabemos que são temas que a nossa sociedade está, né, há anos atrasadas, muitos anos atrasadas. Então, como vocês pretendem lidar com isso e como vocês vão fazer o link com os alunos, né? Essa é a minha pergunta. Então, uma boa pergunta, inclusive, porque durante a elaboração desse projeto foi uma das primeiras questões que a gente pensou, quais as possíveis dificuldades, e uma das primeiras dificuldades foi o preconceito e, sei lá, tipo, e tudo mais. Então, a gente fez esse plano e o plano STEP. Então, se algum aluno não se recusasse a fazer o trabalho ou os pais não deixassem, a gente ia elaborar outra forma de avaliação. Porque, né, até porque a gente não pode obrigar. E eu acho que a segunda parte que você perguntou, de como a gente colocaria isso na realidade deles, principalmente pelo diálogo, porque você vai perguntar sempre como eles se sentem em relação ao assunto, se eles conhecem alguém que já sofreu alguma violência por ser LGBT, se eles conhecem algum parente que são excluído da família. Então, a nossa principal preocupação era sempre inteirar sem ser invasivo. Então, a gente sempre pensou nessa questão do obstáculo e da interação. Foi o nosso principal caminho para seguir. Inclusive, a professora Winnie, que foi a nossa orientanda, também junto com os outros professores, ela foi o primeiro ponto que ela explicitou, foi que a gente iria ter que ter um plano B, não dava para fugir disso, porque iriam ter alunos que se recusariam, que os pais não deixariam, e ela falou uma frase que eu que como professores nós temos que ser safos. A gente sempre tem que pensar em algo para aquela situação adaptável. Certinho, muito obrigado pela sua resposta. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o seu trabalho é fenomenal no sentido de tentar trazer, né, de tentar diminuir esse discurso tão prejudicial que permeia por nossa sociedade, né? Muito obrigado pela resposta. Obrigada pela pergunta, espero que eu tenha respondido, né?
Janaína, tem não sei se você viu, tem uma pergunta no chat para você, do Otávio. Oi, eu vi sim. Ele perguntou se como que eu percebi a separação do trabalho do cão-guia com a visão de um pet, pois já viu que as pessoas com deficiência evitam que alguém acaricie o cachorro enquanto estão trabalhando. Eu estava até escrevendo a resposta. É bem legal a gente até falar sobre isso, porque o cão-guia, ele realmente não é um pet. Ele não deixa de ser um cachorro quando está em horário de lazer, por exemplo, mas enquanto ele está a trabalho com o equipamento junto à pessoa com deficiência visual, realmente a gente não pode mexer no cão-guia, chamar o cão-guia, assoviar para ele, alguma coisa assim, porque ele está efetivamente guiando uma pessoa que não está enxergando. Então, se a gente fica chamando, brincando com o cachorro, ele vai deixar de guiar aquela pessoa para brincar com a gente. E aí aquela pessoa pode se acidentar, por exemplo, acontecer alguma outra coisa. Então, quando ele está a trabalho, realmente a gente perde isso, tanto o cão-guia com a pessoa com deficiência visual, como um filhote que ainda está em treinamento junto às famílias voluntárias. Porque quando o filhote, ele vai, se você for chamar o filhote, ele vai atrás de você, vai brincar e tudo, porque ele está aprendendo isso. Mas quando ele está com um coletinho, tudo, é importante que a gente não mexa para que ele comece a entender o momento que ele está trabalhando e o momento que ele está no momento de lazer. Então, é sempre importante perguntar para a pessoa se pode mexer com o cachorro. Podendo, ela tira o colete se for filhote, tira o equipamento se for o cão-guia já trabalhando, para que a gente possa interagir com o cachorro. Pessoal, quem não assinou a lista ainda, ó, coloquei de novo aí o link no chat. Eu tenho umas perguntas para você também, Janaína, aproveitando que o ensejo aí. Eu achei interessante você ter se interessado aí pelo curso, né, de temas transversais, por conta da sua trajetória, né? Você que está mais ligada aí ao mercado de trabalho, não está ligada diretamente à docência, se interessar por esse curso é uma coisa bem bacana. E aí eu queria saber algumas coisas de você. Primeiro, o que te fez te interessar por isso, porque não é uma escolha, digamos assim, usual, não é uma coisa que se espera de início, então eu imagino que deva ter uma história por trás. Que dificuldades que você encontrou no curso em termos de diálogo, porque você deve ter sentido uma certa estranheza dos seus colegas, né, você sentiu um pouco um peixe fora d'água, digamos assim, então você deve ter sentido alguma dificuldade de diálogo e como que você superou. E as dificuldades também que você teve para o desenvolvimento do projeto, né? Por ser uma área que não é exatamente a área que você atuava. Sim. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Então, durante toda a minha trajetória, a minha mãe é professora, minha avó trabalhou na Secretaria de Ensino, então eu sempre tive alguma relação com essas questões da educação. Durante a minha trajetória na carreira profissional mesmo, eu sempre trabalhei em empresas, ou em algumas vezes eu trabalhei em empresas que focavam em alguns assuntos que não necessariamente são os corporativos. Então, essa questão de diversidade, por exemplo, que a Ellen colocou, muito do que eu aprendi, muito do que eu sei, não foi lendo em revista, assistindo vídeos, nada disso, ou lendo livros, foi tudo do que eu tive de experiência dentro de uma empresa. E eu sempre achei isso muito interessante, a empresa colocar essas questões além, sabe, não só de conscientização, mas de informação mesmo para o colaborador, porque eu senti ali uma questão formativa minha mesmo, sabe, própria. E aí, então, eu falei, nossa, e é muito interessante porque na escola, por exemplo, a gente aprende algumas coisas, tudo, só que chega em casa, o filho, a criança, não tem muito com quem conversar sobre aquilo, porque os pais não foram formados da mesma maneira, né? A educação hoje em dia é muito diferente da que era antigamente. Então, eu vi aí uma oportunidade e aí me interessou esse curso. Foi a primeira turma, uma amiga minha que trabalhava comigo ainda que me falou do curso, daí eu fui procurar saber e deu certo. Quando cheguei no IFESP de Salto, nesse curso, fiquei um pouco justamente dessa forma, me senti um peixe fora d'água, porque não tinha ninguém mais que não estivesse ligado à educação, e aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? E realmente, os diálogos foram bem complicados, porque a visão é muito diferente, né? Parece que as pessoas têm muitos ideais, mas em relação à prática mesmo, é muito pouco colocado. Não sei, eu achei que é muita teoria, assim, ainda que no curso de temas transversais o pessoal
tinha bastante vontade de fazer e durante o curso desenvolveu bastante coisa. Eu fui aluna do mestrado agora nesse último semestre e, nossa senhora, lá foi muito mais complicado, porque daí ficou uma coisa falando de teoria, fazendo a teoria e só fica na teoria, nunca sai daquilo, sabe? Essa comunicação com a comunidade, essa construção de diálogo, essas coisas não existiam, só na teoria mesmo, na prática não existem. Então foi bem mais complicado. E a última pergunta eu esqueci, perdão. Era das dificuldades no desenvolvimento do projeto em si. Ah, sim. Então, eu tive dificuldade para escolher, inclusive, o tema. Eu sabia que eu gostaria de falar sobre educação não escolar. E aí eu pensei em várias coisas, até em relação à metodologia também. E aí, como eu estou trabalhando lá com cão-guia, surgiu a possibilidade. O cão-guia não tem muita bibliografia, então isso foi talvez o maior dificultador, porque eu não tinha onde buscar referências, principalmente aqui no Brasil, não tem quase nada de informação. O que eu recebi de informação eu peguei em bibliografias fora do Brasil, mas por estar dentro do centro de treinamento, hoje o Brasil tem 3 instrutores de cães-guias, e 2 deles trabalham comigo. Então, eu tive uma fonte de informação deles muito grande, e isso ajudou bastante. Mas em relação à metodologia, a Bruna me ajudou muito. A Bruna foi, nossa, eu falo que a Bruna é um anjo na minha vida, porque foi ela que me orientou, me abriu caminhos, assim, abriu meus olhos para muitas coisas, e aí eu consegui fazer. Mas a dificuldade inicial foi escolher o tema e principalmente de questão de onde pesquisar tudo isso. Aí que veio a questão das entrevistas e aí desenrolou e foi bem legal. Bacana a sua trajetória, Janaína. Eu acho muito interessante quando as pessoas se enveredam aí por caminhos não usuais, né? Não que quem também segue o caminho usual não seja interessante, mas é bacana quando a gente vê alguém que não é de uma área presumível, assim, né? Segue outros caminhos. Essa diversidade é muito interessante. Provavelmente você deve ter contribuído com muitas discussões interessantes ao longo do curso, por você ter uma visão diferente do resto do pessoal. Sim, talvez causasse um choque de vez em quando no povo, assim, né? Um outro ponto de vista. Isso é bem interessante, porque quando a gente se fecha, até aproveitando o pessoal da Helena aí que fala de inclusão, esse tipo de coisa, quando a gente se fecha num grupo muito pequeno, a gente fica falando, eu costumo dizer, a gente fica falando para os convertidos, né? Não adianta fazer militância para quem já é militante. Então, assim, dá para fazer um paralelo com o trabalho da Janaína, não é bem o que ela faz, mas, assim, essa ideia de você conversar com o diferente, né, com uma pessoa que tem outra formação, uma pessoa que muitas vezes não ouviu falar sobre aquele assunto, e é um diálogo muito difícil, porque a gente está acostumado a falar com quem meio que concorda com a gente, ou pelo menos partilha de alguns pressupostos, né? Às vezes a pessoa não concorda, mas tem uma base ali em comum que você consegue desenvolver. Agora, conversar com alguém muito diferente é muito complicado, a gente costuma fugir disso. E quem trabalha com inclusão tem que ter uma predisposição a fazer esse tipo de diálogo muito forte. Com certeza. E é muito bacana essa trajetória que você fez, muito bacana o trabalho aí que o pessoal que está trabalhando com inclusão, diversidade está fazendo. É um trabalho difícil, se dispor aí a conversar com o diferente, tentar trazer as pessoas, né, para o diálogo. Muito bacana. Aí eu queria parabenizar todos vocês que estão aí topando essa iniciativa, o pessoal do PIBID também, é uma experiência muito interessante para a formação de professores. Eu não fiz PIBID quando eu estava na matemática, mas tive contato com quem fez depois, e eu sei que isso é basicamente unânime, que quem participa do PIBID fala depois que foi uma etapa muito importante para a formação deles enquanto profissionais. Então, vocês podem ter certeza que é uma experiência muito importante que vocês estão tendo aí, essa oportunidade. Que bom que vocês abraçaram e espero que outras pessoas que estão assistindo aí, se tiverem oportunidade também, façam o mesmo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Às vezes, eu queria só dar um recado, caso alguém não tenha mais perguntas. Pode dar seu recado, Joana. Bom, pessoal, boa noite para todos. Eu sou a professora Joana, para quem não me conhece, eu sou da área de letras. Então, eu quero convidá-los para o último dia do evento, né, amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos ter 3 palestras concomitantes.
Uma é para a área de letras, né, que vai ser feita pela professora Priscila. Ela vai falar sobre língua, identidade e preconceito linguístico, uma prosa sociolinguística sobre a fala caipira. A outra palestra é para pós-graduação em temas transversais, vai ser feita pelo professor Vitor Real, que é professor da PUC Campinas, sobre gamificação, extensão universitária e educação em tempos de comunicação digital e fake news. E para a área de matemática, a palestra As Competências Docentes para Além da Sala de Aula, que será feita pelo professor Rodrigo Caparelli Fonseca. Então, nós contamos com a participação de vocês em uma dessas palestras no dia de amanhã para finalizarmos o nosso encontro. É um encontro muito importante para nós, nosso segundo encontro. É histórico que do ano passado para esse nós já expandimos, né? Nós começamos com um dia só e neste ano conseguimos fazer online em 3 dias, né? Obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Joana. Eu só de escutar aí os temas que a Joana falou, já consegui imaginar várias interlocuções com os trabalhos que foram apresentados hoje. A parte de preconceito linguístico é muito interessante, aí o pessoal que trabalha com diversidade. Então, eu espero que vocês se interessem para algumas dessas palestras amanhã, e quanto mais público a gente tiver, né, melhor. Se alguém quiser fazer, de repente, aí alguma outra pergunta, alguma consideração, algum comentário, senão a gente encerra a chamada aí. Não? Então, queria agradecer a presença de todo mundo, em especial a quem apresentou o trabalho, e é isso aí. Muito obrigado a todos, e a gente se vê pelo Instituto ou em alguma outra conferência ou evento que, porventura, for acontecer. Obrigada. Até mais. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Boa noite, rapaziada, obrigada. moçadinha. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Pessoal, quem não assinou a lista de presença, não esquece de assinar, para poder depois ter a certificação. Vou até colocar no chat aqui de novo, caso tenha sumido para alguém aí. Vou esperar mais um pouquinho, pessoal, e saindo, daí eu já vou encerrar a chamada.